Renato, um tema também que gera muita dúvida nos clientes, nas equipes de manutenção é o que é o ponto de fulgor de um lubrificante? Diz aí pra gente. Boa pergunta. Também conhecido como flashpoint, né? Sim. Às vezes você tem muita literatura em inglês, mas é exatamente a temperatura em que você começa a formar a primeira mistura, que na presença de uma centelha, de uma fagulha, ela vai pegar fogo, Sim. tá? Mas ela não vai se manter. Exatamente. Então, normalmente, como é que é feito o teste? Você pega, normalmente, um copo aberto, né? Que você coloca lá o óleo, você vai submetendo aquilo a uma temperatura, vai aquecendo, e aí você chega numa faixa de temperatura, você vem e passa como se fosse um bico de Bunsen lá, né? Uma chama. Sim. Né? Você passa essa chama e vê se essa mistura que está sendo formada ali com os vapores de óleo Sim. e mais o oxigênio, se ela vai pegar fogo. Exato. Tá? Em linhas simples e gerais é basicamente isso. Se ela pega fogo imediatamente e acaba o fogo, sim, essa é a temperatura do ponto de fulgor. Do flashpoint ali. Que é o flashpoint. E no que isso está relacionado, por exemplo, à temperatura máxima de utilização daquele lubrificante? O flashpoint é a temperatura máxima ou existe alguma outra regra, algum outro parâmetro aí para a gente definir o máximo que o lubrificante pode trabalhar dentro de uma segurança operacional? Normalmente, nas fichas técnicas dos produtos, você deveria ter as duas informações, né? O ponto de fulgor ou flashpoint normalmente sempre tem. Sim. Tá? A temperatura máxima de uso nem sempre tem, nem sempre está disponível. O ideal é sempre você perguntar para o fabricante do óleo, né? Qual que é aquela temperatura máxima de uso. Se você não tiver essa informação, como uma regra geral, você pode adotar aí uma temperatura máxima, algo em torno de uns 40 graus acima dessa temperatura do flashpoint. Perfeito. Então, o flashpoint, na verdade, é um indicativo mais voltado para as questões de segurança, propriamente dito, sim, tá? Que não é a temperatura máxima de uso. Então, é bem importante deixar frisado isso, né? E tem aqueles casos também, às vezes, de óleo para sistema térmico, né? Sim. Um óleo de transferência de calor, em que, às vezes, você tem lá uma temperatura de fulgor, um flashpoint lá de 220, 250 graus e você tem lá a temperatura máxima de operação do óleo 350. Sim. E aí, como é que você explica isso? Tá muito bem acima desses 40 graus, mas aí tem muito a ver também com a aditivação, com outras características do óleo que vão permitir que ele avance nessa escala de temperatura sem se degradar. Sim. Ou seja, mantendo a integridade da película lubrificante. Não é só uma característica do óleo em si, mas também tem muito a ver com a aditivação, eu penso. Sim, e tem também com a questão do sistema, né? Também, porque o sistema normalmente de um óleo térmico, nas condições ideais, eles seriam totalmente fechados. Às vezes tem algumas aberturas, mas é um sistema fechado e aí você não tem aquela influência, você não tem uma fonte externa de oxigênio para alimentar uma possível combustão. Exato. Então tem isso também. É um mix entre a aditivação, que permite subir 100 graus, né, acima, por exemplo, do flashpoint. A aditivação ela influencia muito, mas também a questão do sistema fechado. Sim. Se fosse um sistema aberto, a aditivação ajuda, mas aí não subiria tanto assim. Sim. E tem uma coisa também que é muito importante na questão de um sistema para transferência de calor, um óleo térmico, que é o que a gente sempre chama que é a curva de aquecimento, né? Sim. Principalmente quando você vai partir de um sistema novo. Então tem toda uma curva de aquecimento, de quantos e quantos graus você deve aquecer em função do tempo. Tem que ser bem gradativa. Até uns 90, 100 graus você tem que ter cuidado para você poder expulsar toda a umidade. Depois você pode aumentar em intervalos um pouco maiores. Mas tudo isso faz diferença exatamente para você poder preservar e ter o máximo de aproveitamento de um fluido de transferência de calor. É isso aí. Beleza. Legal.